Fala, abençoado! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula que eu preparei para vocês e postei aqui no meu canal Biologando com a Tia Pri. A nossa aula de hoje, na realidade, é um to be continued. É uma continuação de um assunto que nós iniciamos. Estou falando do heredograma, lembra? Nós tivemos uma primeira aula onde eu te falei o que é o heredograma, como montar um. Nessa aula, nós vamos falar sobre como que eu faço análise de um heredograma e identifico o genótipo das pessoas. Além disso, a partir do heredograma, vamos identificar o tipo de herança que uma família possui, beleza? O que eu fiz? Montei aqui um resumo para vocês e à medida que eu for explicando o conteúdo, eu vou fazer o quê? Menção a esse resumo para você entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, aqui são as dicas da Tia Pri para vocês referente a esse conteúdo, tá bom? Bate uns olhos, tira uma foto e bora lá começar para você entender. Agora, eu vou te mostrar um exemplo de heredograma onde eu tenho um tipo de herança, herança sexual. Dá uma olhada aqui nesse heredograma. Olha o jeitão dele. O que você consegue olhar, observar aqui, ó? Nesse heredograma só tem indivíduos homens afetados. Quando isso acontece, só um indivíduo de um determinado sexo, da mesma família, só eles são afetados? Desconfia que se isso está acontecendo, você está falando de herança sexual. Mas qual herança sexual? A herança em que o gene está no cromossomo X ou no cromossomo Y? Pensa comigo, ó. Note que quando o pai é afetado e todos os filhos, os meninos, são afetados, é isso que está acontecendo. Quando o pai é afetado e todos os meninos são afetados, a gente está falando da herança ligada ao cromossomo Y. E por que isso acontece? Por um motivo bastante simples, vou te mostrar. Na herança ligada ao cromossomo Y, quando eu tenho a formação de um indivíduo do sexo masculino, ó, o par de cromossomo sexual do homem é XY. Esse homem ele vai produzir espermatozoides que contêm o cromossomo X do par sexual e o cromossomo Y do par sexual. Ocorre a separação desse par de cromossomos sexuais. Então, ó, haverá espermatozoides contendo o cromossomo X e espermatozoides contendo o cromossomo Y. Durante a formação do menino, o pai sempre vai mandar o cromossomo Y para os meninos. E aí, se nesse cromossomo Y eu tenho o gene responsável pelo problema, automaticamente o pai está passando sempre para os seus descendentes do sexo masculino, ok? Olhou isso? É exatamente o que está acontecendo, tá bom? Mas, olhando na minha árvore, talvez você tenha percebido que eu tenho um homem aqui que é normal e um outro garoto que é normal. Então, por que esse menino aqui, que é filho dessa moça, da mesma família aqui, por que esse garoto, ele é normal, ele não é afetado? Porque o pai dele é normal, certo? Então, esse pai, sendo normal, mandou o Y dele, o cromossomo Y dele, que contém o gene para essa informação. Por isso que esse garoto aqui não apresenta o problema, certo? Agora, pensando em questões que podem ser cobradas de você sobre esse assunto, o que a gente tem? Ó? Que tipo de herança está sendo representado nesse heredograma? Você olhou e você verificou que somente os homens são afetados? Então, você está falando da herança ligada ao cromossomo Y, que também pode ser chamada de herança restrita ao sexo. Ou também herança holândrica. Vamos pôr esse nome aqui, ó. Herança holândrica. Ok? Então, aqui é esse tipo de herança.
Vamos pensar que esse casal aqui resolva ter um próximo filho. Então, qual é a probabilidade do casal 1 e 2, da primeira geração, de ter um outro filho também afetado? Veja bem, se nós estamos falando da herança restrita ao sexo, que é aquela cujo gene se encontra no cromossomo Y, cada vez que esse casal for ter um filho e for um menino, o menino sempre vai ser afetado. Então, ó, 100% dos meninos descendentes desse casal serão afetados, ok? É isso, tá bom? Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver outros exemplos de herança sexual. Quando a herança é sexual, como que eu vou fazer essa diferenciação? Primeira coisa, ó, olha no heredograma e vê a quantidade de homens e de mulheres afetadas. No primeiro caso, você olhou aqui, você viu uma mulher afetada e os filhos, todos os filhos dela também afetados. E a quantidade de homens mais afetados, tá vendo? Aí você olha nesse heredograma e você vê o pai afetado, todas as filhas que ele teve também afetado. Viu isso, filho? Você desconfia, tá bom? Então, ó, percebe? Muito mais mulher afetada do que homem. Mais homem afetado do que mulher. Então, a gente tem essa diferença, essa não proporção, tá? De indivíduos afetados de acordo com o sexo, tá bom? Então, agora vamos analisar e vamos descobrir qual que é o gene. Se o gene é dominante e se o gene é recessivo. Quando eu estou falando da herança sexual, o gene pode estar no cromossomo Y ou no cromossomo X. Vamos descobrir isso daí? Então, vem cá, ó. Qual é o par sexual da mulher? O par é XX. Acontece que essa mulher afetada, ela passou uma informação para todos os meninos. Isso significa que esse X que ela tem, ela mandou para esses dois garotos, mandou para eles, e eles apresentam um problema. Todos os filhos têm o problema. Lembra da regra que a tia Pri falou? Quando a mãe é afetada, todos os filhos são afetados, é porque esse gene é recessivo. Então vamos indicar ele aqui, ó. Nos dois cromossomos X, ela vai ter o gene recessivo para essa característica, por isso que ela manifesta essa informação. Quando ela faz a meiose, ela manda o único X que ela vai produzir, 100% dos óvulos contendo o gene, né, para o problema, ela vai mandar para todos os filhos dela. Mas quem que vai apresentar o problema com certeza será todos os meninos. Por quê? O par sexual do homem é XY. O único X que ele tem, que é o que ele recebe da mãe, possui o gene recessivo para o problema. Aí, se eu comparo o X com o Y, eles não são cromossomos totalmente homólogos. E esse gene está numa região que é não homóloga a Y, não tem um gene correspondente. Então, quando isso acontece, o homem vai expressar essa informação. Por isso que esse indivíduo, esse filho aqui também, apresenta, ó, essa mesma característica, tá? A mãe passou o único X que ela produziu, na totalidade ela passou para todos os meninos. Então, mãe afetada, todos os meninos afetados. Ela vai passar esse gene para a menina? Vai, porque todos os óvulos dela contêm a mesma informação. Mas essa menina é normal. Se ela é normal, é porque o gene dominante é que está impedindo a manifestação dessa característica. De quem que ela recebeu esse gene dominante? Do pai, porque o homem manda para a filha o X. E no caso, como esse pai é normal, ele mandou esse X normal para a filha. Para o menino, ele manda o cromossomo Y, ok? Tá? De que forma a gente descobriu aqui? Nós seguimos a regra. Quando a mãe é afetada e todos os filhos são afetados, todos os meninos são afetados, é porque essa mãe ela tem um gene recessivo, que no caso dela está se expressando. A minha certeza aqui, só para você tirar a dúvida, veio de onde? Na hora que eu olhei esse pai, ó, o par sexual dele é XY, ok? Acontece que esse homem não é afetado. Então, se o gene está no cromossomo X, é porque o X que ele tem o quê? A informação para não manifestar o problema.
Então, aqui o gene é o contrário, é o dominante, é o alelo correspondente, tá? Vamos confirmar. Esse pai mandou esse gene para essa filha, por isso que ela é normal, ok? E aí, quem que manda o outro gene para completar o par de cromossomo sexual? É a mãe. Então, eu formei aqui uma menina que é heterozigota. Ela é portadora do gene para o problema. Ela tem o gene, mas aqui não vai se expressar por quê? Porque o gene dominante, que é correspondente a esse recessivo, ele vai expressar a sua característica, ele não vai deixar esse problema se manifestar nessa menina aqui, ok? Vamos achar o genótipo dos outros indivíduos, ó. Se essa moça é normal, é porque pelo menos um gene dominante ela tem. O outro, a gente vai ver se consegue descobrir, né? Olha, ó, agora vamos achar os demais, tá bom? Olhando os descendentes. O pai vai mandar qual cromossomo para a menina? O X. Só que o X que ele tem, ele recebeu da mãe, é um X bichado. Ok? Só que se essa menina é normal, para completar o par de cromossomo sexual, a mãe mandou esse X com o gene dominante. Por isso que essa garota é normal. Percebe que aqui a gente descobriu com certeza? Tá bom? Agora olha para esse garoto. O pai manda o cromossomo Y. O menino é normal. Então, com certeza, essa mãe que é normal mandou o gene dominante, que é o que determina a normalidade. Ó. Tá? Agora, olhei para essa mãe, percebe? Eu não consegui descobrir a partir dos filhos se ela é heterozigota ou se ela é homozigota, tá bom? Então, a gente deixa um traço, porque é dúvida. Ela pode ser homozigota dominante ou ela pode ser heterozigota. Agora, olha esse rapaz. Se esse cara é normal, o único genótipo que ele vai ter é o gene dominante nesse cromossomo X, por isso que ele é normal, e o cromossomo Y para completar o par sexual. Então, aqui é certeza, aqui também. A única dúvida foi aqui, ok? Olhando para esse segundo caso, ó, quando o pai é afetado e todas as meninas são afetadas, opa, ó, mais mulheres afetadas do que homem, herança sexual, olha o indicador. Mas é no cromossomo X ou Y? Tá no X, porque o X é a única coisa que o pai manda para a filha. Só que tá nesse X qual gene? O dominante ou o recessivo? É só olhar. Tudo, todas as filhas nasceram com um problema. Lembra que o par sexual da mulher é XX? O gene dominante, uma vez presente, ele consegue se expressar. Basta que ele esteja sozinho, já era. Ele vai mandar. Então, aqui, ó, o gene dominante mandou ela ser o quê? Bichada. Então, ela vai ser afetada, ok? Tranquilo? Então, esse pai aqui tem o gene dominante. Logo, eu descobri aqui pela análise que o X aqui, tá? Tem o gene dominante, ok? Então, a primeira coisa, eu vi que tem mais mulheres afetadas do que homem, herança sexual, tá bom? Só as meninas são afetadas e não tem menino? Foi um pai afetado que fez essas filhas também afetadas? O problema está no X. O gene é dominante ou recessivo? Pera lá. Se todas as meninas nasceram afetadas, é porque esse pai mandou o único X que ele tinha, que era um X afetado, certo? Então, esse X que ele mandou já teve o poder de fazer com que essas meninas também tivessem o problema, percebe? Então, por isso que eu sei que é o X dominante aqui, tá? Todas elas vão ter um X dominante, um X dominante. Agora, vamos lá, para eu completar esse par aqui. Quem vai mandar esse cromossomo vai ser a mãe. A mãe é normal? É normal. Veja bem, ela vai ser uma normal, só que homozigota recessiva. Por que, tia Pri? Porque o par de cromossomos dela é XX, é completamente homólogo. Existe uma correspondência de um X para com o outro, tá? Então, se ela tivesse um gene dominante aqui, essa mãe ia ser afetada. Logo, para ela ser normal, ela vai ter que ter nos dois cromossomos X o gene recessivo.
Sendo ela homozigota, a única coisa que ela vai mandar para todos os descendentes vai ser esse gene recessivo, lá no cromossomo X. Então, ó, essas meninas aqui com certeza são heterozigotas. Todas elas. A mãe é que mandou o gene recessivo. Agora vamos lá, olhando para os meninos para completar o genótipo. Qual dos dois cromossomos o pai manda para o menino? O Y. O Y. Então, quem que manda o X? É a mãe. Acontece que a mãe é homozigota, então ela só vai mandar o gene recessivo. Por isso que esses meninos são normais. Então, tá vendo? Aplicamos a regrinha aqui, que é a regrinha que eu coloquei lá para vocês, tá bom? Essa aqui é a herança ligada ao X, só que é o X dominante. E essa daqui é a herança ligada ao X, só que é o X recessivo, tá? Tranquilo? Para a gente completar e você saber como que resolve um exercício de herança sexual, eu coloquei uma situação aqui para vocês. Pensando na herança ligada ao X recessivo, qual que é a chance desse casal da terceira geração ter um menino afetado? Vamos pensar? Eu sei o genótipo da mãe, eu sei o genótipo do pai, faz o cruzamento. Lembra? O que a gente vai lembrar aqui agora? O par de cromossomo sexual, essa meiose acontecendo, tá? Então, vamos olhar ali para a gente entender aqui. Esse par do homem é XY, tá aqui. Qual que é o gene que está nesse par? O gene dominante, que manda ser normal. Qual que é esse par da mãe? Ela é heterozigota, ela é portadora. Então, quando ela fizer a meiose, ela vai produzir, ó, óvulos que contém o cromossomo X. Só que um cromossomo X vai ter o gene dominante e o outro vai ter o gene recessivo. A informação genética aqui é diferente. Ó, eu tenho um gene que manda ser normal e o outro que manda ser afetado. Tranquilo? Pensando nesse cruzamento, olha lá o que vai acontecer. Eu vou representar esse cruzamento aqui, ok? Então, esses são os óvulos que essa mulher vai produzir. Separa o par de cromossomos sexuais e indica o gene aqui, porque na hora que você olhar dentro da tabela, você vai enxergar, você vai conseguir ver o que você está procurando. Homem afetado, mulher afetada, o que você está querendo achar. E o par de cromossomos do pai. Pronto, agora vamos fazer o cruzamento. Se essa fecundação ocorrer, vai formar uma mulher, mas essa mulher recebeu o gene dominante tanto do pai quanto da mãe. Ela vai ser normal, normalíssima. Não tem nem chance de ter filho bichado, tá entendendo? Agora, se essa fecundação ocorrer, ó, o pai vai mandar ela ser normal, mas esse óvulo que veio da mãe vai mandar ela ter o quê? O gene. Ela vai ser portadora, ok? Ela porta o gene para o problema, mas não manifesta. A mulher pode ser portadora. O homem é 880. Ou ele vai ser, ó, normal, ou ele vai ser afetado. Não existe um meio termo para o homem, tá bom? A mulher tem condições de ser portadora, normalíssima ou afetada, se ela for o quê, ó? Homozigota recessiva. Agora vamos pensar nessa possibilidade. Se a mulher que manda o cromossomo X receber o espermatozoide Y, formou um menino, não é isso? É o menino que se formou. Mas esse gene que está no cromossomo X é o dominante, que lá na nossa situação é o gene que manda a pessoa ser normal. Porque, ó, o gene recessivo manda a pessoa ser afetada. Mas e se acontecer essa fecundação aqui, ó? O pai mandou o cromossomo Y, a mãe mandou o cromossomo X, só que com o gene para o problema,
Pronto. Aqui eu já enxergo. Qual é o resultado que eu vou ter se eu fizer a minha análise, gente? Eu quero saber qual é a chance desse casal ter menina afetada. Qual é o par sexual da mulher? Não é XX? Então olha para esse par aqui e dá a resposta. De acordo com o genótipo, você acha que vai ter mulher aqui afetada? Não, você vai ter no mínimo filha portadora. Ela não expressa a informação para o problema. Agora olha os meninos. Se eu estou querendo saber qual que é a chance dos meninos serem afetados, eu olho o par sexual que determina os meninos, o sexo dos meninos. Então tá aqui XY. Agora vai. Qual é a chance de nascer um menino afetado? Ou o menino vai ser normal ou o menino vai ser afetado. Existe 50% de chance do casal ter um menino afetado, certo? Pronto, já resolvemos esse problema. Foi sossegadinho, não foi? É só seguir as regrinhas que a tia Pri passou para você e aí você consegue, ó, puf, resolver todos os exercícios, tá bom? Bora lá exercitar agora, minha gente? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido, mas se não entendeu, posta aqui os comentários para eu poder te ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula com a tia Pri.